tudo bem com você? Estou de volta aqui para mais um Torpedo, uma reflexão da palavra aí para o seu coração e para a sua vida. É com muita alegria que eu volto aqui no meu canal. Gratidão profunda, mais uma vez, a você que é meu seguidor. Você que ainda não é, se inscreva aí no meu canal, tá? Não custa nada, é de grátis e vai fazer muito bem para você com certeza e para mim talvez muito mais ainda, né? Para o nosso canal, porque assim o canal cresce cada dia mais. Compartilhe os vídeos, deixa o seu like aí, põe o like agora aí, né? Para você não esquecer, isso vai ser muito legal. Tá bom? Deixa o seu comentário também se você tiver alguma coisa para me dizer, para perguntar. Vai ser um prazer ler e responder o seu comentário, tá certo? Hoje eu quero refletir com você no... Vamos começar a nossa caminhada, né, pelos últimos livros da Bíblia aí. Hoje Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. Eu só vou fazer um vídeo, esse vídeo de hoje, sobre essa carta de Paulo, de Timóteo, né, à igreja de Tessalônica, essa primeira carta. Essa reflexão de hoje é, ao meu ver, sobre aqueles versículos que para mim traz muita esperança e muita certeza, tá? São os versículos que falam da volta de Jesus, tá? No capítulo 4, versículos 15, 16 e 17. Eu vou ler com vocês, tá bom? Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. E o versículo 18 diz assim: consolem-se uns aos outros com essas palavras. Eu fico assim admirado, né? Como Paulo, há praticamente 2000 anos atrás, ele já tinha essa fé, essa certeza, essa esperança bem vívida em seu coração da volta de Jesus. Ele sabia que Jesus ia voltar. É verdade que ele não tinha assim muita certeza se seria nos dias dele. Aliás, nós vamos ver isso depois no segundo livro de Tessalonicenses. Mas ele sabia que Jesus ia voltar. A certeza no coração dele era tão grande que ele se colocava aí entre aqueles que estariam vivos quando Jesus retornasse. Ele diz: nós, de forma nenhuma, precederemos os que dormem. Ele se colocava entre aqueles que ainda iriam, sem morrer, ver a volta de Jesus. E aí esse texto de capítulo 4, versículo 16 e 17, fala bem como que vão acontecer as coisas, né? Como serão a ordem das coisas. O Senhor descerá do céu, a trombeta vai soar, o arcanjo, né, vai falar, a voz do arcanjo vai se ouvir, a trombeta vai soar, o Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu fico imaginando assim a cena, sabe? Um belo dia, talvez para a maioria da população da Terra, um dia normal como todos os outros, um dia de trabalho, um dia de correria, um dia de violência, um dia de gente passando fome, um dia normal, comum, como tem sido os últimos dias da história desse mundo. E de repente aparece no céu uma nuvenzinha que é só uma nuvem a princípio, não chama muita atenção, mas de repente ela começa a chamar atenção. É uma nuvem que se torna cada vez mais, aliás, brilhante. A cada hora, a cada minuto que passa, ela vai se tornando mais brilhante. De repente as pessoas olham, nós olhamos para cima e vemos que não é apenas uma nuvem. É uma nuvem sim, que aparenta uma nuvem, mas são os anjos do Senhor que estão cercando, rodeando Jesus. Jesus está regressando. E aqueles que têm essa certeza no coração vão olhar para cima e vão dizer assim: eis o nosso Deus, a quem nós aguardávamos. Na sua salvação exultaremos
e nos alegraremos. Essas palavras são descritas no livro de Isaías. Que quando Jesus voltar, quando o Senhor regressar, aqueles que estiverem prontos vão olhar para Ele, para essa nuvem e para o próprio Jesus, com muita tranquilidade, com muita paz na consciência. E vão dizer: eis o nosso Deus a quem nós aguardávamos. Sabe aqui que eu comparo isso? Eu comparo uma pessoa que tem a consciência tranquila e olha para as pessoas, por exemplo, uma pessoa que foi presa, né, por praticar um crime, suspeita de praticar um crime. Só que ela sabe que ela não praticou, ela é inocente. Então ela fala com muita tranquilidade a respeito de onde ela esteve, do que ela fez, ela tem a consciência em paz, né? Eu lembro que quando eu era garoto, em alguns dias eu saía da escola, quando não tinha a última aula, né, ou as duas últimas aulas, eu estava na 5ª série naquela época, e eu saía da escola com alguns amigos e ia num riozinho, num córrego, nadar. E eu nunca falava nada para minha mãe, nunca, porque eu sabia o quanto a minha mãe tinha medo de um filho dela morrer afogado num rio. Naquela época, muita gente morria afogado lá na minha cidade. E a minha mãe temia muito isso. Mas toda vez que eu ia nadar escondido da minha mãe, eu não conseguia olhar nos olhos dela quando eu chegava em casa. Sabe por quê? Eu tinha medo de que com o olhar dela, ela adivinhasse, entre aspas, né? Ela soubesse que eu tinha ido nadar escondido dela. Aquilo era terrível para mim. Era o pior momento da minha vida, quando eu voltava de algo que eu estava fazendo escondido. E um dia eu lembro que eu usava uma camisa de malha, uma camiseta, e eu deixei a camiseta na beira. A gente ia de shorts, de bermuda para a escola naquela época, né? E eu deixei a camiseta ali na beira do rio para poder nadar. E alguém roubou minha camiseta. E eu fiquei sem camisa. Só que eu morava no outro extremo da cidade. Como é que eu ia atravessar a cidade inteira sem camisa, com material escolar na mão, para poder chegar em casa? E que explicação eu ia dar para minha mãe por estar sem camisa? Aí eu tive uma brilhante ideia. Tinha um amigo meu que usava um colete por cima da camiseta, um coletinho, né, de lã. E ele disse assim para mim: Antônio, se você quiser eu empresto o colete, né, para você. Aí eu emprestei o colete dele e fui de colete, sem camisa, por baixo. Cheguei em casa, minha mãe perguntou: ué filho, o que aconteceu com a sua camiseta? Aí eu menti para minha mãe. Eu disse para ela assim: mãe, eu fui fazer educação física e me roubaram a camiseta lá. Essa mentira ficou na minha consciência por muito tempo. E eu sempre pensava: meu Deus, eu menti para minha mãe, né? Eu tinha 8, 9 anos na época. Aliás, mais, tinha 11 anos talvez. E aquela mentira ficou ali na minha mente. Quando eu completei 21 anos, eu já morava fora de casa. Um dia eu visitei minha mãe, voltei para casa para visitar minha mãe. E eu disse para ela assim: mãe, eu tenho uma coisa para te contar, para confessar. E ela disse: o que foi, filho? Eu contei: a senhora lembra daquela ocasião, assim, né? Pois é, mãe, eu menti para a senhora, eu quero que a senhora me perdoe. Eu menti, eu nunca fiquei bem com a minha consciência por causa dessa mentira. E a minha mãe começou a rir, ela falou: você é um sem vergonha, hein? Você está contando isso agora porque você sabe que agora você não vai apanhar. Gente, eu pego essas experiências da minha vida em relação à minha mãe, para dizer assim que se a minha mãe, né, que era minha mãe biológica, a mãe que Deus me deu, que era uma mãe muito querida, né, mas quando eu mentia para ela ou fazia alguma coisa errada, eu não conseguia encará-la nos olhos. Imagine a sensação das pessoas que estiverem andando fora dos caminhos de Deus quando Jesus voltar. Elas não vão conseguir encarar Jesus. Tanto é que Apocalipse descreve essa cena
E diz assim, eu não lembro agora o texto, mas ainda vou fazer uma reflexão sobre esse texto aí num Torpedo Futuro. E diz assim que naquele dia muitos vão pedir que os montes e os rochedos caiam sobre eles, porque eles não poderão suportar a glória de Deus. Então veja, se ao mesmo tempo que aqueles que têm a consciência tranquila, que fizeram o que devia ser feito, eles vão olhar para Jesus e dizer, eis o nosso Deus a quem nós aguardávamos, aqueles que não andaram no caminho do Senhor vão fugir pelos penhascos, pelas cavernas e pedir que os montes e os rochedos caiam sobre eles, porque eles não podem suportar a visão do Filho de Deus voltando. Que coisa, né? Eu desejo que eu e você, a gente esteja entre o primeiro grupo, aqueles que vão olhar para Deus, para Jesus e vão dizer, eis o nosso Deus a quem aguardávamos. Esse é o meu desejo para mim e para a sua vida. Que Deus abençoe muito você, viu? Seu dia, sua família. Amanhã eu volto com mais um torpedo aqui para a sua vida e para o seu coração. Fique com Deus e até lá. Tchau, tchau.